Caros amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês da Bíblia e o mês da Bíblia está nos fazendo refletir sobre o que significa ser discípulo missionário a partir do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que temos ouvido aos domingos, que nos ajuda a ver como é que significa seguir a Cristo e, ao mesmo tempo, como é que nós, enquanto consequência, queremos viver a nossa missionariedade. Todos nós, meus irmãos e irmãs, um momento muito importante dessa nossa caminhada, porque justamente o Senhor nos proporcionou, durante os últimos tempos, uma bela experiência do testemunho das palavras do Papa Francisco aqui no Brasil e também sobre a beleza da juventude, que deu belos testemunhos aqui em nosso país e aqui no Rio de Janeiro, e que nos convida justamente a refletir sobre seguimento de Jesus e a nossa missionariedade. Sabemos que para podermos continuar caminhando e conservar essa memória, estamos aí iniciando o Instituto Francisco para a Juventude, de tal maneira que esse Instituto da Juventude, essa Casa da Juventude, possa conservar esses valores, essa memória e ao mesmo tempo proporcionar uma reflexão sobre a juventude. Para isso estamos aí nessa grande campanha pelo Brasil afora, para que realmente seja um momento de todo mundo participar e conservar isso, além de concluir, digamos assim, aquilo que nós tivemos na jornada, também olhar para frente, olhar para o futuro e olhar para podermos aí conseguir cada vez mais levar adiante esse belo e importante projeto que nós contamos com você que me vê, que nos ajuda, que partilha conosco essa necessidade e sabemos que isso é parte de quem tem um coração agradecido, de quem tem um coração que louva, que bendiz, que sabe da ação do Senhor e por isso mesmo sabe compartilhar também. É nesse grande segredo daquilo da nossa vida de fé. Quanto mais nós agradecemos pelas várias experiências e por isso mesmo nós queremos justamente compartilhar. Você está vendo já pelos meios de comunicação todo esse trabalho e esse apelo que peço a você que realmente participe conosco desse grande sonho, dessa grande partilha de todo o nosso país também, que iniciamos e que contamos somente com a sua participação, sua colaboração, seu entusiasmo e, claro, com aquele que cada um quer realmente estar vivenciando e levando para frente. Primeiro, um coração agradecido. Primeiro, agradecendo por aquilo que nós vivemos e, segundo, também já olhando como fazer para levar adiante essa missão. E a palavra de Deus desse final de semana, dentro desse clima do mês da Bíblia, de ser discípulos missionários segundo o Evangelho de Lucas, aparece justamente a palavra da misericórdia, que, aliás, é uma das palavras que o Papa Francisco tem insistido. A igreja tem um anúncio positivo, de uma boa notícia, e ao mesmo tempo deve manifestar a misericórdia às pessoas. Uma igreja que manifesta essa misericórdia que vai ao encontro das pessoas nas várias situações em que se encontram. É nesse aspecto, caríssimos amigos e irmãos, que nós somos chamados a aprofundar essa experiência da misericórdia que aparece com muita clareza no Evangelho, na palavra de Deus desse final de semana, esse coração que desce até a miséria, da pessoa que faz levantar a pessoa da sua miséria para uma nova vida. E é nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a encontrar os caminhos e a como manifestar isso ao mundo, às pessoas, já que são muitas pessoas que sofrem, que há tantas dificuldades, que experimentam muitas dificuldades também dentro do seu coração, muitas vezes machucado de tantas situações. E do outro lado, aparecem também os julgadores, aqueles que estão apontando o dedo, julgando os outros, julgando os demais e não querendo que o outro experimente a misericórdia. Acho que a parábola desse final de semana ilustra muitíssimo bem essa situação de Jesus, portanto da igreja, que vai dar, experimenta e anuncia misericórdia e ao mesmo tempo de tantas situações que levam as pessoas a julgarem os outros e a não querer misericórdia para os outros. Aliás,
é um pouco essa mentalidade da nossa sociedade em alguns aspectos também. Né? Achamos que ser misericordioso seria ser fraco, frágil, enquanto na realidade é muito mais difícil, é muito mais divino ser misericordioso do que ser vingativo. Né? Eis aí justamente a palavra desse final de semana, que seria muito bom que dentro desse mês, né, da Bíblia, essa preocupação de ver como de ser discípulo missionário segundo Lucas, pudéssemos ir a esse coração do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 15, e meditar sobre isso, como você vai ouvir nesse final de semana. Sim, a palavra do Evangelho é de Lucas 15, meus irmãos e irmãs, que tem um texto bastante grande, ele pode ser mais curto, conforme também a questão na sua paróquia, mas que fala justamente que, diante de Jesus, os publicanos e pecadores vinham escutá-los e se aproximavam de Jesus para escutar o que Jesus dizia. E porque as pessoas de má fama chegavam perto de Jesus, o que acontecia? Não é? Os fariseus e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles, como querendo desclassificar Jesus por estar perto de pessoas que tinham seus erros, né? Que tinham os seus pecados. E então Jesus conta 3 parábolas. Né? Então, a parábola das 100 ovelhas, né, que se perde uma e que vai buscar essa ovelha perdida e quando a encontra, não é? Depois de procurar intensamente, diz, olha, se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Então não era uma ovelha a mais, meio de 100, sem nome, era uma ovelha que tem um nome, é uma preocupação, ou seja, a preocupação individual com cada um de nós. Não é? Deus que se preocupa com cada um de nós. Do outro lado também, não é? Fala da mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma e acende a lâmpada, varre a casa, tenta achar a moeda até encontrar. E depois que encontra, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. E nas 2 parábolas, Deus vai ter uma conclusão, né? Porque haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E da mulher que encontrou a moeda, eu vos digo que haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então, meus irmãos e irmãs, diante da situação de julgamento de Jesus, que acolhia pecadores, publicanos com ele, ele conta essa parábola, que ele vem em busca dessa moeda perdida que é preciosa, vem dessa ovelha perdida que sabe o nome, e que a alegria de ver a pessoa se recuperar, retomar, e viver sua vida de novo no Senhor. E depois temos a parábola chamada do filho pródigo, né, ou do pai misericordioso, que é conhecidíssima, que fala do pai que tinha 2 filhos, né, e depois o filho mais novo quis que o pai repartisse a herança, como que já matando o pai, digamos assim, porque queria já a herança. E esse filho mais novo pegou o dinheiro da herança e torrou tudo com bobagem, com erros, etc. E depois que perdeu tudo, perdeu os amigos, não tinha mais nada, acabou indo para um lugar degradado, né? sem mais sentido, até mesmo que nem podia comer comida dos porcos. Não é? No entanto, ele tem uma pequena luz, uma luz assim, mas eu tenho um pai. E que mesmo que não seja mais seu filho, que não seja mais considerado seu filho, ele trata muito bem os empregados. Eu vou lá nem que seja para ser empregado do meu pai. Não é? Eu vou pedir perdão, que ele apenas que trabalhar para ele, não é? Mesmo que não possa mais ser seu filho. Não é? E aí quando ele chega, justamente o pai estava aguardando, esperando, aí colocou de novo na dignidade de filho e fez festa. Meus irmãos e irmãs, essa parábola, né, essa terceira parábola do capítulo 15, mostra justamente o coração do pai, né, que quer recuperar a filiação, que nós sejamos seus filhos. Não é? Nós erramos porque nós quisemos, nós erramos porque fomos maus, fizemos o que não devíamos fazer, mas uma vez que com sinceridade nos arrependemos e voltamos para o Pai, Ele vem para nos recuperar a dignidade de filhos. Justamente esse aspecto, o coração contrito e humilde, que o Pai vê acontecer no coração de quem se arrepende, faz com que a pessoa se recupere para uma nova vida.
para uma vida nova, de tal maneira que possa viver novamente com filhos, como filho de Deus. Não é? Por outro lado, Jesus conta essa parábola do Pai misericordioso e diz que, portanto, tinha um filho mais velho que ficou em casa e que tinha uma vida de acordo, estava lá cuidando das coisas e reclamou que o pai tinha recebido esse irmão pervertido, né, que tinha estragado tudo, bagunçado tudo, enquanto que ele estava ali certinho, né, e nem fazia uma festa com seus amigos. Né? E, no entanto, para esse filho que voltou, tinha matado até a ovelha lá que estava gorda para festejar uma grande festa. Né? Então, o pai vai ao encontro desse filho mais velho e fala: mas meu filho, você está em casa, tudo que é meu é teu. Você podia ter feito festa o tempo todo. Não é? E essa segunda parte dessa parábola, é claro que é dirigida para aqueles que estavam criticando Jesus, que estava vivendo, estava acolhendo, estava anunciando a boa notícia para as pessoas de má fama, publicanos, pecadores, e enquanto que os fariseus criticavam por estar fazendo isso. Não é? E só que nessa segunda parte faltava a resposta. Qual foi a resposta do filho mais velho? Ele entrou em casa ou não para festejar a volta do seu irmão? Não tem essa resposta, porque a resposta era para ser dada por aqueles que criticavam Jesus naquele momento. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que esse capítulo 15, o coração do Evangelho de Lucas, nos fala que o discípulo de Jesus, aquele que segue Jesus, aquele que anuncia a misericórdia, e que vai ao encontro daqueles que estão voltando, né, e talvez com todo esse movimento, essa movimentação que nós tivemos no Brasil com relação à vinda do Santo Padre e também do jovem no meio de nós. Nós também, meus irmãos e irmãs, temos muita gente que está voltando e muitas vezes voltando machucado de tantas vidas erradas aqui e acolá. Como é que nós os acolhemos? Como é que nós estamos anunciando a misericórdia e o perdão? Eu creio que até para todos nós uma oportunidade, uma séria reflexão. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, né, a palavra de Deus de hoje também ela nos mostra um outro fato. Né? O próprio Paulo, né, na sua primeira carta a Timóteo, fala que ele experimentou na sua vida a misericórdia. Eu era blasfemo, perseguia, insultava a igreja, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. E, no entanto, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Né? Então ele falou: eu também errei, também eu persegui a igreja, no entanto, a graça de Deus fez maravilhas em minha vida. Né? E Cristo veio salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles, fala Paulo. Ele experimenta que ele foi salvo nessa misericórdia de quem antes perseguia, antes fazia o mal contra a igreja e agora experimentou a graça de Deus que transbordou. Né? E ele fez de mim um modelo para todos que crerem nele para alcançar a vida eterna. Nessa primeira carta a Timóteo, Paulo fala um pouco dessa sua experiência de ter experimentado a misericórdia. A mesma coisa nós encontramos de uma outra forma no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, leitura primeira, em que o povo de Deus, depois de ter experimentado a libertação, logo depois fez o bezerro de ouro e acabava colocando ali a salvação e não mais no Senhor. Não é? E ali justamente a intercessão de Moisés que se coloca diante do Senhor, que o Senhor fala que o Senhor então, né, fala a leitura, desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Um Deus que se apresenta mesmo diante das infidelidades, diante do povo que é infiel, né, com a sua misericórdia, seu coração misericordioso. Uma palavra que nos questiona muitíssimo, meus irmãos e irmãs, mas que tem sido a insistência do Papa Francisco para nós. Falar da misericórdia e do amor de Deus. Ser discípulo missionário, né, a partir do Evangelho de Lucas, significa ter feito a experiência da misericórdia de Deus na própria vida e anunciar essa misericórdia aos irmãos e irmãs. Alegrar-se quando eles estão voltando, ao meu tempo ter a experiência de ter o Senhor nos acolhido e ver o Senhor que tem esse coração misericordioso. Um bom domingo para todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe, conduza e ilumine a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.